Flamengo com a folga mais do que merecida depois dessa partida importantíssima contra o Chelsea, garantindo a liderança e a primeira colocação do grupo do Mengão. E é isso aí, pessoal. Na última rodada, o Felipe Luiz deve promover algumas mudanças no time. E é essas informações que eu vou trazer para vocês com esse corte da mídia esportiva aqui. Já vou deixando créditos do vídeo na descrição e também aqui a ESPN Brasil. E é claro, eu te peço, se você ainda não é inscrito no canal aqui, eu te peço, se inscreve, porque eu sou o FP do Fly e trago informações do Mengão aqui todo dia. Se você é flamenguista e quer ficar por dentro das informações do Flamengo, se inscreve para você não perder nada e bora ver como que tá o andar do Flamengo depois da vitória e os preparativos para o próximo jogo. Flamengo com a vida resolvida na primeira fase do Mundial de Clubes, já classificado e garantido como primeiro colocado. Números aí do Flamengo em Mundiais de Clubes. Olha que números positivos, 5 vitórias, nunca empatou, foi derrotado em 2 oportunidades. Derrotado para o Liverpool e para o Al Hilal. Um título, 71,4% de aproveitamento, fez 17 gols, sofreu 8. Neste até aqui, 100% de aproveitamento. Para finalizar... O bom é que economiza proteticidades. As boas notícias do Flamengo, o Los Angeles está fora já, né? Sim. Já está eliminado, quer dizer, não tem interesse nenhum pelo jogo. Quer dizer, mais 12 apenas uma milhas, saída honrosa. Mais 12 milhas. Mais 2 milhões câmbio. no caixa. Lembrei de uma frase, dinheiro chama dinheiro. No caso do Flamengo. Tô chamando faz tempo, mas não chegou ainda não. Boleto também chama boleto. Ele não traz felicidade, manda buscar de avião. Flamengo, primeiro brasileiro classificado, primeiro brasileiro em primeiro. E o brasileiro mais próximo de jogar o que é o jogo brasileiro, né? Porque a gente tem conseguido bons resultados, mas do jeito que dá. Né? Tá tentando lembrar, desde o Vasco contra o Manchester United no Mundial de Clubes da FIFA em 2000, acho que foi 3-0, 3-1. Jogo histórico. Edmundo e Romário destruindo no Maracanã, que um brasileiro não vencia um europeu jogando, né? Já venceu em outras oportunidades, mas não jogando dessa maneira. E antes, a gente só lembrou também do São Paulo em 92 contra o Barcelona. Sim, propondo o jogo. Porque São Paulo e Milan, São Paulo bateu lá 3 vezes no ataque, fez 3 gols, e aí os outros títulos... E aí quando a gente vai resgatar, a gente vai para os anos 60, aí é outra parada. Mas outra até época. 90, até 2000, até o Mundial de 2000, tinha jogo, era mais franco. Sim. Né? O A Palmeiras diferença era contra o menor, Manchester A United. disparidade era muito menor. O Palmeiras jogou melhor do que o Manchester jogou United em melhor. 99. Os grandes jogadores Ganhou. brasileiros O jogavam Vasco no contra país. o Real Madrid, Também. em Tóquio, também jogou ali de igual para igual. Antes os jogadores, né, ficavam mais tempo nos clubes, voltavam antes, a passagem na Europa era menor. O cara jogar num grande clube europeu, ele ia, se fosse, com 27, 28 anos. E- Hoje o cara já tá voltando com essa idade, né, Zé? E tinha a questão sendo do jogo só. Hoje com 16 já tá vendido, esperando fazer 18 para dar lei. Não, com 12 já tem o contratinho. Quando você fizer 16, a gente faz a compra e 18 você vai embora. É isso. Agora, Zé, contra Benfica ou Boca, o Flamengo é favorito, né? Nas oitavas. É, favorito, mas cada um tem uma vamos dizer assim, Se você algo fosse a o mais. rubro negro, diferente. você escolheria qual? Eu acho Benfica. É mesmo? Benfica. O Boca vira Brasil e Argentina. Vira Brasil e Argentina, vira jogo de pancadaria, porque o Boca não vai querer jogar, vai querer bater, continuar batendo do jeito que O ele tá Boca já batendo. mostrou que veio, né, Zé? Entendeu? E aí pode ser um pouco mais complicado para o Flamengo. Contra o Benfica vai tentar jogar e o Flamengo também tem condições de jogar. E joga de igual para igual. Porque o Benfica também gosta de jogar, tem bons jogadores ali, eu acho que dá para encaixar o jogo. Do Boca é pancadaria. É Brasil. É Libertadores. O Boca já está jogando Libertadores. É Libertadores. Figura, Neutro, vou mudar a pergunta para você. Nath, você gostaria mais de assistir qual jogo? Flamengo e Boca ou Flamengo e Benfica? Ah, Benfica. O Boca a gente já tá acostumado aqui a assistir. Toda hora tem. Toda hora tem. E de fato, assim, Olha, olhando Flamengo pro e Boca jogo. era legal, hein? É legal. Legal, mas... Mas você vê, a gente... Você, professor. Eu não sei se pra pras assistir. canelas do jogador Fazer aquele é tão pipocão, pegar Coca-Cola. É uma coisa diferente chamar o filho e falar assim, venha ver um Benfica e Flamengo. Boca e Flamengo a gente tem a Quando é que possibilidade vai acontecer de novo, né? Porque era no professor? passado, Vai, né? O Benfica jogou com muitos clubes brasileiros no passado. Decidiu o Mundial de Clubes com o Santos. E ao contrário do Fluminense, que eu falei que é bom pegar o River, eu acho que para o Flamengo não é bom pegar o Boca. É o tipo de jogo que mesmo na Libertadores, o Flamengo acabou de ser eliminado na Libertadores anterior pelo Penharol, que nem tem a bola, né? O E Boca nesse também ano não se tem complicou tantas. contra alguns times Justo, sul-americanos. acabou contra o só Central o Central Córdoba. Central Córdoba, só É isso. jogo com essa No cara. Maracanã. Pro Flamengo não é jogo, o antijogo, né? Essa questão de não ter campo para jogar, de ficar muito amarrado. E é um jogo que talvez o Boca vá propor em relação a esse tipo de encontro. Então, Benfica não. Benfica, o Flamengo vai ter campo para fazer transição em velocidade, o Flamengo vai ter campo para trocar passe. É diferente. Acho que dá mais jogo. Não sei se o torcedor espera isso, mas acho que dá mais jogo contra o Benfica. Que vem o Benfica. Aí depois você vira meme. Aí vem o Benfica. Aí perde, mas...
Agora tem uma distância ainda bem razoável para o jogo de oitavas de final, mais ou menos uns 10 dias. Mais um motivo para, de repente, também não colocar só um time reserva contra o Los Angeles, porque quebrar esse ritmo tão legal que tá, pode não ser bom. Eu acho que o Felipe deve, já que está classificado, deve colocar alguns jogadores até para você ganhar um pouquinho mais de ritmo, para os caras experimentarem uma competição como essa, porque uma coisa é você estar no banco, outra coisa é você entrar. Aí você entra, ritmo diferente, maneira diferente de jogar, adversários diferentes para jogar, confiança, porque você está jogando um campeonato mundial ali, então você pega a bola, tô com a bola aqui, vou distribuir o jogo, eu erro, como é que eu vou reagir a esse tipo de situação? Eu acho que isso tudo faz parte desse processo que o Felipe pode utilizar, né, nesse jogo contra o time dos Estados Unidos, né? Los Angeles, né? Para poder dar jogo para os caras que estão lá. Mas sem descaracterizar o time, sem quebrar esse embalo desse momento, né, Zé? Eu acho que tá no automático já, viu, professor? Porque as mudanças, acho que a gente já deve saber mais ou menos. É um meio-campista ali, o Alan no lugar de um volante. Deve sair Jorginho entre o Alan. Talvez o Cebolinha jogando ali pelo lado e puxa o Gerson por dentro. Para dar um melzinho também pro Cebolinha. Entendeu? Para dar um pouquinho de sequência para esses caras aí, para esses caras entenderem a competição. Porque às vezes você entra na competição achando que é uma coisa e é outra. Porque como é mesmo o adversário do Flamengo no terceiro jogo? LA. Vamos para LA. O Flamengo, com 2 vitórias até aqui, sobre a esperança da Tunísia e sobre o Chelsea, se prepara para o seu terceiro jogo já classificado. E a gente traz informações do Flamengo agora com Pedro Ivo Almeida e Mendel Bidlovski. Olá, amigos do Sport Center. Falamos aqui de Atlantic City, New Jersey, onde o Flamengo segue de folga neste sábado, depois da histórica vitória contra o Chelsea, que garantiu o primeiro lugar do Grupo D. Então, o Flamengo já está classificado, o primeiro lugar do Grupo D, vai enfrentar o segundo colocado do Grupo C nas oitavas de final do Mundial de Clubes, pode ser Bayern de Munique, o Benfica, que neste momento é o segundo colocado, ou até mesmo o Boca Juniors, Pedro Ivo Almeida. Exato, Mendel, um abraço a você, ao fã do esporte ligado com a gente aqui em mais um Sport Center, em toda a nossa programação. Adversários ainda indefinidos, mas a rota do Flamengo agora já definida, né? Treina domingo e segunda aqui em Atlantic City ainda, depois se desloca para Orlando, jogo contra o LAFC lá na terça-feira e depois oitavas de final em Miami. Essa é a rota do Flamengo, restando agora saber quem será o adversário nesse caminho. Em primeiro lugar já garantido, como você falou, pela vitória, pela combinação, o Esperance vencendo também o LAFC já eliminado. E o Flamengo agora um pouco mais tranquilo para seguir no torneio, vai encarar um time eliminado, vai poder, quem sabe, rodar o time, né, Mendel? É isso, vai encarar o LAFC em Orlando na próxima terça-feira. E aí o Felipe Luiz pode rodar um pouco o elenco, pode poupar alguns jogadores, tentar recuperar alguns jogadores que estão voltando do departamento médico. Tem todas essas questões para essa partida contra o LAFC, também importante financeiramente. Exatamente. O Flamengo já garantiu mais de 150 milhões em cotas de premiação, vitória no primeiro jogo, vitória no segundo jogo, classificação à próxima fase. Entra em campo por mais 2 milhões de dólares, algo ali na casa dos 11 milhões, pouco mais de 11 milhões de reais. É importante. Quem está cansado pode dar uma segurada, como é o caso do Arrascaeta, que acabou sendo sacado no segundo tempo contra o Chelsea. Quem ainda não ganhou minutagem, é o caso de Alexandre, pode aparecer no time. Pedro só jogou a primeira partida, pode aparecer. De La Cruz, quem sabe, minutos ali no segundo tempo. Mas é um Flamengo que não vai poupar o time inteiro, mas vai aproveitar para rodar um pouco, evitar o cansaço antes do mata-mata, que é o que importa as oitavas de final. Mais uma notícia, depois do jogo, Wesley, que falhou no primeiro gol, depois recuperou, fez uma boa partida, recebeu uma sondagem do Chelsea, é isso, Pedro Ivo Almeida? Exato, futebol brasileiro ganhando, né, subindo, elevando seu nível, atraindo a atenção do mercado europeu. Depois da partida, um dirigente do Chelsea procurou ali, de forma, digamos, ali um pouco informal, podemos dizer assim, o diretor do Flamengo, José Boto. Procurou para sondar, para parabenizar pela vitória, para comentar sobre a atuação do Wesley e buscar um pouco mais de informações sobre as condições financeiras em caso de uma possível transferência. Quanto custaria, quais eram as cláusulas dos termos, mas as partes fazem questão de frisar que foi um papo informal. Nada além disso, mas o Chelsea de olho no Wesley depois da partida, contato de um dirigente do Chelsea, repito, com o Boto, diretor do Flamengo ainda no Lincoln Field. Então é isso, Flamengo já classificado, primeiro lugar do grupo, mas tem essa partida na próxima terça-feira contra o LAFC. Antes disso, treinamento no domingo aqui em Atlantic City, na segunda-feira aqui também em Atlantic City, e aí segue para Orlando para essa partida, a última partida da fase de grupos do Flamengo, e aí é foco total nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Legal, muito obrigado, Mendel e Pedro Ivo, lá dos Estados Unidos, trazendo as informações do Flamengo. E o Wesley, é natural que aconteça essa procura, né, Elton? Ele já vem se destacando, jogando bem no Flamengo desde a temporada passada, com convocações para a seleção brasileira, e aí fica todo mundo de olho, né? E na temporada passada já havia sido procurado também. É natural, né? Principalmente pela característica dele. É um lateral que tem aprendido mais com o Felipe Luiz, principalmente. Acho que com o Tite até começou isso, mas com o Felipe Luiz um pouco mais. A fechar bem uma linha de 4 como marcador, né? Porque eles sempre teve essa característica de ser um lateral mais ofensivo, um jogador que aparecia até como ponta, e o europeu gosta muito desse tipo de jogador, né? Que transforma, inclusive, deixa de ser lateral e passa a ser um ponta, jogar um pouco mais avançado. A gente tem visto muito isso acontecer no futebol, né? Zagueiros virarem laterais, ou zagueiros virarem volantes, e os laterais mais ofensivos virarem pontas. Então ele tem essa característica e eu acho que era muito natural, que pela idade,
pelo futebol, pelo que tem apresentado desde a temporada passada, a evolução dele, acho que foi o jogador que mais evoluiu desde a chegada do Felipe Luiz. Era natural que o mercado olhasse para ele, e o Mundial é uma grande vitrine, né? Apesar da falha que a gente está vendo do gol do Pedro Neto, é um jogador que tem suas qualidades. Não começou a primeira partida como titular, né? Foi o Varela, mas na segunda partida até mostrou personalidade depois do gol sofrido pelo Flamengo para ajudar a vencer a partida. E aí aproveitando, né, essa projeção de um Flamengo que pode descansar jogadores no último jogo, e pensando também nas oitavas de final, que acredito muito, só uma mudança drástica mesmo, as surpresas que o futebol nos traz, não ser o Benfica. O Benfica deve ser o adversário do Flamengo nas oitavas de final, né? Só se o Boca conseguir tirar 7 gols de saldo do Benfica, o Benfica perder do Bayern e o Boca golear o Auckland. É natural até que isso aconteça, né? O Auckland é um time muito frágil, mas para mim deve ser o Benfica o adversário do Flamengo. Um adversário acessível, né? Para fazer o Flamengo também chegar às quartas de final. E descansado, chegar ao mata-mata descansado, mais descansado ainda, né? Porque se a gente for comparar com os clubes europeus, os clubes brasileiros estão menos cansados, não estão descansados, mas menos cansados. Acho que acaba sendo uma boa estratégia do Felipe Luiz. Lateral ou ex-lateral, assim como o Wesley, esse cara que, assim como o Felipe Luiz saiu do Brasil e foi para a Europa, certamente vai acontecer com o lateral do Flamengo. É verdade. E o Flamengo com 2 vitórias, assim como o Botafogo se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid na terceira. É isso aí, nação rubro-negra. Essas foram as informações que eu separei para vocês. O Flamengo aí de folga depois dessa vitória. Bruno Henrique foi escolhido o homem da partida, também não podia ser diferente. Entrou, fez o gol, deu assistência para o outro e deu aquela esquentada no jogo ali, botou fogo na partida realmente que o Flamengo estava precisando ali no ataque e foi escolhido o melhor em campo. O Flamengo agora se prepara para a última partida da fase de grupos contra o Los Angeles. O Flamengo já está classificado, já está garantido, mas é muito importante o Flamengo vencer para poder garantir aquele Pix da vitória, que é de 2 milhões de dólares, na verdade, o Pix de cada vitória no Mundial. E o Felipe Luiz deve promover algumas mudanças para poder ter aquele controle de carga, já que o jogo da oitava deve ser muito importante e muito intenso. Então o Felipe Luiz deve promover algumas mudanças aí na equipe. Não o time todo, mas algumas peças devem ser trocadas. E o que você achou? O que você acha que o Flamengo tem que entrar com o time titular? Tem que entrar com 100% ou pode poupar algumas peças? Comente aqui a sua opinião e qual a sua expectativa também para essa partida contra o Los Angeles. Vai comentando aqui e, claro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder nada do Flamengo.